Fala, meus amores, tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Desde já, sejam todos bem-vindos. E se você não é inscrito, já se inscreve. Deixa seu like, comenta e compartilha muito nesse vídeo. Bom, como eu disse, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Há um tempo atrás eu já tinha colocado no meu Instagram, no Facebook, perguntado para pessoas também o que elas queriam que eu colocasse no meu canal. E uma delas falou para eu estar dando o meu testemunho, né? Contando um pouco da minha história. E eu fiquei assim, gente, mas pôr isso no canal, no YouTube, quem vai ver, né? Quem vai ligar? Mas pelo menos uma pessoa veio e pelo menos uma pessoa foi edificada. Com isso, já é um ganho enorme. Então, eu vou estar contando para vocês tudinho e espero que vocês gostem. Bom, eu vou começar pelo começo. É mesmo, é? Não, é pelo começo. Não, deixa pra lá, deixa eu continuar falando. Bom, eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu venho de uma família um pouquinho grande. Eu nasci na cidade de Itajubá, Minas Gerais. Essa é minha mãe. E esse é meu pai. E esses são os meus irmãos. E desde pequena eu cresci na igreja. Eu nasci na igreja. E teve um certo tempo em que, quando a gente é criança, a gente não entende as coisas, a gente não sabe como as coisas funcionam, como vai ser amanhã. A gente só tá preocupada em comer, dormir e não apanhar da mãe do pai, né? Que é a missão mais boa da vida, que se eu pudesse eu voltava atrás. Bom, eu venho de uma família de evangélicos. Meus pais são evangélicos. Meu pai não mais. A minha mãe é evangélica. Todos meus irmãos são. Tem alguns que não. Mas são a família que Deus me deu. E a família que sou grata a Ele por Ele ter me dado. É difícil falar essas coisas porque a gente nunca tá preparado para contar a história da vida da gente pros outros, né? Mas vamos lá. Como toda uma família simples e humilde, a gente passou por dificuldades, por lutas e por coisas que eu tenho para mim que, se não tivesse acontecido lá atrás, hoje eu não era quem eu era, quem eu sou, e eu não estaria dando valor na vida e nas coisas como eu dou hoje. Teve um certo tempo na nossa vida em que a gente passou por uma prova muito grande na nossa vida. Meu pai trabalhava de vigia noturno e pedreiro de dia, e a minha mãe trabalhava numa fábrica de fazer sabonete. E ela trabalhou lá um certo tempo, mas antes disso a minha mãe trabalhava em casa doméstica também. Ela era doméstica. E ela acabou perdendo um emprego de doméstica pelo fato que ela foi trabalhar numa casa e ela caiu da escada, machucou e nananã. E também ela tinha perdido o outro serviço. E ficou só o meu pai trabalhando. E a minha mãe cuidando da gente de casa e tal. E chegou um tempo em que começou, acho que assim, a fase mais triste para uma criança, né? A gente começou a passar necessidade, começou a acontecer coisas desagradáveis com a gente e tal. Mas pela graça de Deus a gente venceu. E a minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 11 anos, se eu não me engano. Nós ficamos morando com a minha mãe dando o jeito dela para poder cuidar da gente, educar a gente, para poder pôr alimento dentro de casa, cuidando da gente da forma que ela podia, que ela conseguia. E assim a gente foi crescendo. Teve um certo tempo que a gente saiu da igreja e, graças à vida de uma irmã que estava fazendo um grupo de jovem, ela veio e chamou a gente foi. E eu creio que se não tivesse sido a vida dela
pela vida dela, Deus ter nos trazido para a igreja, creio que hoje a gente não estaria. Eu estaria em outros caminhos, mas graças a Deus eu estou aqui. E assim, quando eu tinha 11 anos, os meus pais se separaram, a gente ficou com a minha mãe. E minha irmã tinha ido embora para São Paulo e meu irmão tinha casado e ficou quatro filhos da minha mãe em casa. Aí, com 13 para 14 anos, a gente veio embora para Alfenas, que é onde eu moro agora. E a gente foi vivendo aqui. Minha mãe conheceu outra pessoa, a gente veio morar pra cá. E a gente começou a ir na igreja. E a gente começou a ir na igreja em que eu vou hoje, onde, graças a Deus, Deus tem tido misericórdia da minha vida, tem me abençoado, tem me ensinado e eu tenho aprendido muito. E assim a gente foi vencendo cada dia após o outro e foram acontecendo coisas, algumas para fortalecer, para ensinar e outras por desobediência. Eu quando eu fiz 14 anos, eu comecei a namorar. Hoje eu falo com certeza, sem medo de errar, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque se eu pudesse voltar atrás, não teria feito nada do que eu fiz lá atrás. Eu comecei a namorar com 14 anos. E assim que só que antes de eu começar a namorar, eu tinha uma vida com Deus tão boa, tão, sabe, eu não sei explicar, era bom, era algo que me fortalecia, era algo que me tirava da tristeza, da ansiedade e tal e tal. E todos os dias eu acordava às 3 horas da manhã em ponto para eu orar. E quando eu comecei a namorar, eu deixei de orar, eu deixei de ler a Bíblia, eu deixei de escutar louvores, eu deixei de jejuar. Para quem não sabe, mais uma vez, eu sou evangélica. E eu comecei a namorar com 14 anos. Com essa pessoa eu fiquei 4 anos. Para mim foram os piores 4 anos da minha vida. E quando a gente completou mais ou menos 1 ano, eu descobri que ele mexia com drogas e tal. E aí começou algo que não precisava ter acontecido se eu estivesse ouvindo a voz de Deus e o que ele queria para mim. Que eu tenho certeza que não era aquilo que ele queria para minha vida. Por isso, hoje eu falo para todos os meninos novos, eu falo, que fala para mim, eu quero namorar, que não sei o que, minha mãe não deixa eu namorar. Se a tua mãe não deixa você namorar, é porque tem um motivo muito grande para você não estragar a sua vida. Às vezes, a pessoa que você vai se relacionar é a pessoa que vai te tirar de tudo aquilo que Deus tem para você. E se você é nova, você tá na fase de curtir a vida, se você é evangélica, de adorar, buscar a Deus e tudo mais aquilo que Ele tem para te oferecer. E eu comecei a namorar e depois descobri isso e fui morar junto com uma pessoa, sofri e pra mim era a pior coisa do mundo, porque tipo, eu falava, poxa, eu confio na pessoa, a pessoa mente pra mim e tal, e foi acontecendo coisas a quais eu fui parando de pensar. Saudade de orar, saudade das vezes em que eu acordava de madrugada, que eu orava, que eu falava com Deus, que eu sentia paz, porque eu não sentia mais paz no meu coração. E aquilo estava me destruindo, porque eu só chorava, eu tinha crise de ansiedade todos os dias, todas as horas. E eu me sentia uma pessoa sozinha e eu praticamente estava longe da minha família, porque ele era uma pessoa muito ciumenta, muito obsessiva. Eu não podia estar na casa da minha mãe, eu não podia abraçar o meu irmão, que era motivo de briga. E ao decorrer do tempo, aconteceram coisas a quais fizeram a gente separar e eu voltei para casa da minha mãe.
E eu voltei para a igreja, porque até então eu tinha saído da igreja por conta desse relacionamento. Eu voltei para a igreja, comecei a buscar, comecei a orar. Tinha culto dos jovens, eu estava no culto dos jovens. Tinha monte, eu queria estar. Onde tinha Deus, eu queria estar, porque até hoje eu tenho isso comigo, que se eu sair da presença de Deus, se eu sair da igreja, vai ser muito difícil para eu voltar. Por mais que Deus ajuda, por mais que Deus nos ergue. Quem é evangélico, quem é cristão, sabe o quão é difícil quando você sai. É difícil para aquele que não está na igreja, que não é evangélico? É. Mas também é difícil para aquele que já foi cristão e saiu da presença de Deus por algum motivo. E aí eu voltei para a igreja, eu comecei a orar, eu comecei a buscar, a jejuar, fazer tudo aquilo que ia me trazer para perto de Deus. Então, pela graça de Deus, eu voltei para a igreja. Só que desde quando eu vim para essa cidade, eu gostava da pessoa que hoje eu sou casada, meu marido. E só que não era o tempo de Deus. Não era o tempo daquilo acontecer. E para mim, como eu estava sendo imatura de pensar que ele não estava ligando para mim ou que Deus não estava olhando para mim, eu decidi enfiar a cabeça no relacionamento que me custou caro. Bom, e se passaram tempos e eu gostando dele, e eu saí da igreja de novo, comecei outro relacionamento que também me tirou da igreja, e aconteceram coisas, e eu larguei desse relacionamento, voltei para a igreja de novo e não saí mais. Aí, conversa vai, conversa vem, eu comecei a namorar com meu esposo. A gente começou a namorar e pela graça de Deus estamos casados hoje. Fez 2 anos que a gente está casado e hoje eu sou levita, eu canto na igreja, sou esposa de levita, sou muito grata a Deus pela família que Ele me deu, que é a família do meu esposo, pela qual ora pela minha vida, pela qual buscam por mim, procuram estar perto de mim. E eu sou grata a Deus pela vida da minha família também, porque se não fossem eles também, eu não estaria aqui. Se não fosse o amor deles, o carinho deles, eu não estaria aqui. Gente, eu tô coçando as pernas porque tem um pernilongo comendo meu pé aqui. E como eu disse, sou grata a Deus por tudo. E no momento mais difícil da minha vida, assim, que eu passei, eu achei que não ia ter saída pra mim. Eu achei refúgio na família dele. Foi onde Deus usou muito o meu sogro para falar comigo, muito a minha sogra para me aconselhar. E sou grata a Deus pela vida dela, porque os conselhos dela me ajudou muito. Desculpa. Então eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Mesmo muitas das vezes lá atrás eu ter deixado Ele, eu ter preferido as coisas do mundo, eu ter preferido pessoas ao invés dele, ter colocado pessoas acima dele na minha vida. Eu sou grata a Deus pela misericórdia dele na minha vida, pela bondade e por tudo que ele tem feito até hoje na minha vida, na vida do meu esposo, no meu casamento, no meu lar. E eu sou eternamente grata a Deus. E o que eu quero dizer com esse testemunho, com que eu tô resumindo para vocês, que se eu for contar vai ficar muito longo. Você que é jovem, não importa a sua idade, busca em Deus, espera no Senhor, porque eu sou prova viva de quando a gente tenta fazer as coisas pela nossa própria força, com as nossas mãos, nos custa caro. A gente acaba perdendo coisas, pessoas importantes que Deus colocou na nossa vida. Se você é jovem e é cristão, busca o Senhor, se entrega ao Senhor. Você que também não é cristão, se você sente no seu coração que isso vai te fazer mal, não faça, porque isso vai te custar caro. Isso vai, muitas das vezes, vai custar a tua felicidade, ou muitas das vezes a tua vida. Então a gente tem que estar atento aonde a gente coloca o nosso pé.
A gente tem que estar atento nos conselhos que o pai e a nossa mãe dão pra gente. Porque eu ouvi muito isso, mas eu não dei valor lá atrás. Conselho de mãe é de Deus. E também Deus usou muitas pessoas para falar comigo. Só que eu estava cega. Eu não ouvia, eu não queria ouvir ninguém, eu queria só fazer aquelas coisas, entendeu? E Deus me abençoou muito quando eu decidi parar e ouvir a voz dele, deixar ele trabalhar, deixar ele realizar os meus sonhos conforme ele. Tá, parei. Deixar ele fazer conforme a vontade dele, não a minha, porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Então, se você é jovem, faça isso. Busque a Deus, busque um caminho melhor para sua vida. E se você pensa em desistir, se você pensa em parar por algo que aconteceu na sua vida, não para. Porque muitas das vezes acontecem coisas na vida da gente para que a gente cresça, para que a gente se levanta, para que a gente se posicione, para que a gente crie raiz. Porque uma árvore sem raiz, ela não vive. Uma árvore sem raiz, ela não vai para frente. Então a gente tem que criar raiz. Criar raiz em Deus. Criar força no Senhor, pedir a Ele força, pedir a Ele fé. Então se você pensa em desistir, se você pensa em parar, não para. Não para. Porque muitas das vezes a tua vitória está 2 passos à tua frente e você para 3 para trás, você perde a tua vitória por coisa boba. Tá difícil para todo mundo. Todo mundo tá passando por esse momento de pandemia. Muitas pessoas estão perdendo entes queridos. Só que vamos colocar na mão de Deus. Vamos deixar Deus trabalhar, vamos deixar Deus fazer o melhor para nossa vida. Bom, meus amores, eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu abreviei aqui o meu testemunho, a minha história, porque senão ia ficar muito grande, muita coisa para falar. E quem sabe futuramente numa live eu possa dizer para vocês, né? Mas eu espero grandemente que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa seu like, comenta, compartilhe. E se você tem ideia para eu poder fazer aqui no canal, seja a ideia que for, desafios, faça você mesmo, o que vocês quiserem que eu faça, vocês colocam aqui, eu me mando no Instagram ou no Facebook que eu vou estar colocando aqui. E espero muito, 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 muito que vocês me ajudem a crescer aqui no canal, tá bom? Até o próximo vídeo e um beijo!